Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, comece a seguir que tem muita informação importante. Da saúde integrativa à saúde que cura, né? E hoje eu tenho o prazer de receber o doutor que eu conheci no Instagram. Ele é um cardiologista, mas não é tão integrativo, mas já estou sentindo que ele está totalmente integrativo. É um prazer ter você aqui, doutor. Muito obrigado pelo convite. Um abração para sua audiência que só cresce. Estou acompanhando, estou vendo. Que bom. E não é à toa, porque quando alguém começa a fazer algo disruptivo, que traz coisas novas, a tendência é chamar a atenção mesmo. Parabéns por isso. Exatamente. É um prazer estar aqui. Para começar, você vai ganhar você guardar com carinho do meu programa. Opa, já está aqui. Vou botar água para você. Opa, já vou usar agora. Estava olhando para sua xícara ali, falei, opa. Será Olha, que é a sua é especial. Ah, que legal. Que bonito. Dá para ver aqui? O sistema quer que você viva mais tempo, porém, mais tempo doente. Você pegou uma postagem emblemática minha, né? Exatamente. O sistema quer que você viva mais tempo, porém mais tempo doente, porque ele passa mais tempo te tratando, tirando o teu recurso financeiro. Total. E aí você só faz alimentar um sistema que adoece as pessoas e trata como consequência. Isso é incrível. Então vamos lá. Ele é médico cirurgião cardiovascular, tem um canal aqui no YouTube chamado Café com Cardio. De quebra, possui uma loja virtual com o mesmo nome. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio Francisco, à medicina integrativa. Joga no meu time, que eu era craque, você sabe, agora não vai ser diferente. Você possui uma loja virtual super interessante, que possui guias práticos, manuais, mini cursos que vão desde orientações para ansiedade e dores no coração, até arritmia para leigos. Como você desenvolveu e qual a melhor forma de comprarmos? Isso tudo foi consequência, Fernanda. Tudo começou com uma angústia muito verdadeira. Quando eu virei cirurgião cardiovascular, e aí, na hora que a gente está gravando essa conversa aqui, eu já tenho mais de 17 anos de formado. Legal. E sou cirurgião cardiovascular há muitos e muitos anos também. Para mim, é como se o início de tudo fosse, como se o ápice de tudo fosse ser cirurgião cardíaco, conseguir parar um coração, consertar um coração, com a ajuda de Deus, fazer ele voltar a bater e devolver a pessoa para sua casa. Depois de um pequeno tempo fazendo isso, eu vi que não era o suficiente. Eu não estava totalmente preenchido. Por quê? Porque quando eu fazia aquilo dali, eu sabia, no fundo, grande parte das pessoas que chegavam naquele ponto, talvez não precisasse ter acontecido isso. Perfeito. Eu sabia exatamente o que ela cometeu de errado no caminho, na trajetória, e eu comecei a ficar angustiado por fazer com que isso não acontecesse mais. Como não dá para voltar no tempo, e aquela pessoa que tinha que fazer, o que tem que fazer é consertar o coração, então vamos ajudar os outros que não chegaram àquele ponto. E aí comecei a produzir conteúdo na internet. No começo eram lives para 6 pessoas, 8 pessoas. Um canal com 0 seguidores. Um perfil do Instagram também muito pequenininho. E consistentemente com esse propósito de ajudar as pessoas, as coisas cresceram. Hoje vão tomando proporções muito grandes. Surgiu o Café com Cardio. Lá no começo, ainda era muito pequenininho. Hoje quem vê o Café com Cardio grande acha que é muito recente. Mas, na verdade, tem um início lá atrás e loja, livro, e-book, tudo veio como consequência. Conta desse coração, dessa camisa. A nossa audiência, ela se identifica muito com o coraçãozinho laranja, né? Que é um coração da alegria, da evolução. E aí, toda vez que eu entro para fazer um conteúdo ao vivo ou publico um conteúdo gravado, quem me acompanha, inclusive quem está começando a me acompanhar agora, está convidado a usar o coraçãozinho laranja. E pode colocar nos comentários que eu vou saber que você já me acompanha, que você é um cardionauta, como eu chamo. E já o leãozinho é só quem é do clube, quem está mais perto de mim. A gente tem um clube de membros assinantes que conseguem me ver mais de perto, em reuniões. E você é leão? Seu signo é leão? Não é peixes. Peixes. São leões e leões porque cuidam uns dos outros. Isso mesmo. Essa é a ideia. Doutora, a pergunta que muitos indivíduos fazem: toda dor no peito pode ser um problema no coração? Toda dor no peito pode ser um problema no coração? Pode. Mas nem toda dor no peito é um problema no coração. Então, um dos grandes dilemas, uma das grandes
informações boas que a gente pode passar para as pessoas é como é que você pode desconfiar se um problema de dor tem maior chance ou menor chance de ser do coração. Perfeito. Esse é o grande ponto. Por quê? Se você consegue ensinar para as pessoas isso daí, o que você faz? Você pode aumentar a chance dela ficar tranquila quando poderia ter uma crise de nervos, por exemplo. E, por outro lado, você pode ajudar a pessoa a procurar atendimento médico quando ela iria subestimar a dor e ter um infarto pior. Perfeito. Então, cada vez que eu entro, faço um conteúdo com a autoridade que eu tenho da vida profissional, da vida digital, e eu consigo que uma pessoa comente lá, eu fui no atendimento porque vi um vídeo seu e, de fato, eu consegui evitar um infarto. Olha que legal. Ou outras pessoas que entram lá. Se vocês entrarem no meu perfil do Instagram, por exemplo, procura lá um vídeo que tem 8 milhões de visualizações. Olha os comentários. Se tiver o coração fraco, não olhe os comentários. Porque tem gente falando assim, se eu tivesse visto esse vídeo antes, talvez isso é meu pai horrível. estivesse vivo. Eu ouço Entende? muito isso também. Se tivesse te conhecido antes, meu pai estava vivo, minha mãe Exato. estava viva. E para não deixar a pergunta sem uma resposta mais específica, uma dica para quem está acompanhando a gente é o seguinte: se você tem uma dor no peito que piora quando você toca, quando você aperta com a mão, que ela piora quando você movimenta o local ou o tronco Perfeito. e ela sente que é aqui, é nesse ponto, você localiza com a ponta dos dedos. Nossa, é porque Esse tá feio, tipo hein? de dor normalmente não é cardiológica, não é do coração. Que legal. Porque você não consegue tocar no coração Isso que com eu ia os falar, dedos. o coração tá lá dentro. Exatamente. Como que você consegue? Mas na hora da dor, o medo Parece. vem. E aí você Até sente. a cabeça joga a dor pra Joga, lá. porque é no peito, é no braço esquerdo. Então, quando você lembrar do que eu falei aqui, você vai ficar um pouco mais tranquila. Por outro lado, se a dor vier em peso, aperto, suor frio, correr para o queixo, não consegue localizar exatamente onde é a dor, aí você precisa de atendimento. Perfeito. Muito bom. Doutor, fala um pouco sobre as pessoas que possuem coração fraco. Como você define essa formação e qual o tratamento para preveni-lo? Bom, o coração fraco é interessante que a gente deixe bem simples de entender o que é. Todos nós nascemos com uma função cardíaca desejável. Perfeito. E ela nunca é 100%. É interessante que todos saibam que não existe um coração que bate com a força, uma funcionalidade 100%. Acima de 55% até 85% é a capacidade de ejeção, ou seja, de bombear o sangue para fora do coração. Qualquer coisa que atrapalhe o funcionamento dessa bomba cardíaca pode deixá-lo mais fraco. Perfeito. Pode ser um infarto, pode ser um coração que cresceu, pode ser um coração que desenvolveu um problema de alguma das peças dentro dele. Por exemplo, dentro do coração a gente tem válvulas, que são como portas que fazem o sangue passar. Então tem 4 portas dentro do coração. Elas têm que abrir e fechar numa sincronia a todo momento. O coração bate 100 mil vezes por dia. Se uma dessas portas começar a dar problema, defeito, o funcionamento começa a falhar. E o coração pode, ao longo do tempo, perder força. Qual o grande problema? Que as pessoas demoram a identificar que isso está acontecendo. Perfeito. Doutor, por acaso depois da pandemia, que todo mundo tomou muita vacina, você teve mais problemas cardíacos? Existe uma forma de ver isso de fora e uma forma de ver isso de dentro. Tá. Eu, como estou dentro, eu consigo ter uma clareza maior sobre isso. O que é que eu percebo? Que o assunto de adoecimento em pacientes mais jovens do coração, ele passou a ser mais falado. Mas quando a gente vai olhar, a gente vai observar os dados epidemiológicos, você pega lá a base de dados, tem a base pública, né, que é a base de cadastro obrigatório, então todo paciente que adoece, que interna, que vai a óbito, todos eles precisam ter uma série de códigos colocados ali nos seus cadastros que vão para uma base de dados nacional que é de acesso aberto.
mas pouca gente sabe mexer nisso. Quando a gente vai mexer, a gente vê que esse número já vinha aumentando há muito tempo. Então, qualquer correlação feita hoje, nos dias de hoje, com vacina, com a própria Covid em si, ela ainda é fruto, na maioria dos casos, de impressão dos especialistas. Então, na ciência, a gente tem os níveis de evidência. O nível de evidência A, que é o mais avançado, que é quando a gente tem um conhecimento oriundo de diversos estudos científicos que foram feitos e refeitos e refeitos. Depois o B e o C. O C é a opinião dos médicos. Perfeito. Então, por enquanto, a gente só tem nível de evidência C, e aí uns vão dar umas opiniões, outros vão dar outras, por isso que a gente vai ver sempre esses prismas diferentes com relação a esse assunto. Tá ótimo. Temos que aguardar um pouco mais para os estudos serem mais robustos. Doutor, muitas pessoas ainda ficam chocadas quando uma pessoa jovem infarta, como se apenas as pessoas idosas tivessem esse risco cardiovascular. Quais os hábitos que podem causar esses danos? Uma das grandes preocupações que as pessoas jovens passam a ter hoje em dia é justamente porque fulano, que parecia que não tinha nada, infartou. Teve um problema. Duas vertentes. A primeira, a gente conhece a pessoa do convívio e por fora. Na maioria das vezes, quando alguém identifica um outro sujeito que aparentemente era forte, não tinha nenhum problema, e infartou, se você for um pouquinho mais a fundo, você vai ver que ali tinha uma doença crônica que não estava muito bem controlada. Então era um paciente que tinha um colesterol alto e não cuidava. Era um paciente que tinha uma alimentação que não era mais adequada. Era um paciente que tinha fatores de riscos familiares que não sabia que para ele o risco era maior. Então é aquela pessoa que o pai infartou com menos de 55 anos, a mãe teve um problema cardíaco com menos de 65 anos, Entendi. Os irmãos tinham colesterol alto. E aí, ao longo do tempo, essas doenças silenciosamente foram causando placas de obstrução nas artérias do coração. De um belo dia, chegou a vez dele. E aí, quando você vai investigar, em geral, existem esses fatores que não estavam bem controlados, associados ao estilo de vida estressado e todos os problemas consequentes disso daí. Mas todo mundo que morre não vai fazer um teste para ver por que morreu, né? São poucos que acontece isso. Não, basta fazer uma conversa. Quando você tem acesso à família, por exemplo, que vai investigar, ou ao prontuário médico, quanto quem é mais próximo, Perfeito. Aí você consegue descobrir informações que faz. Se ele tivesse cuidado disso antes, talvez não tivesse acontecido. Doutor, fale sobre a hipertensão arterial. Bom, uma pessoa que tiver crenças de que a pressão tem cura, de que a pressão, uma vez controlada, está tudo resolvido, de que o pai teve, a mãe teve, mas com ele não vai acontecer, de que o irmão teve, mas com ele não. É genético? Sim. É uma das doenças que tem a maior probabilidade de um parente do primeiro grau desenvolver também, e mais cedo do que seu antecessor. Então, essas crenças todas, se elas persistirem, se elas continuarem, outra crença, eu sei quando a minha pressão subiu, eu identifico, eu estou tranquilo, porque quando ela sobe eu sei. Se continuar, pode saber, vai ter a pressão não controlada da forma que deveria e vai envelhecer por dentro mais rápido do que envelhece por fora. É quando a gente fala que você é mais velho do que o seu RG. A cada doença crônica silenciosa que a pessoa não controla como deveria ou não evita, envelhece mais rápido por dentro do que por fora. Não é raro, Fernanda, eu operar um paciente de 50 anos, terminar a cirurgia, chamar a esposa ou o esposo e dizer, olha, as artérias coronárias dele são de uma pessoa de 75 anos. Não era para estar desse jeito. Nossa, o doutor Bruno Landis me fez um exame para você ver as suas artérias. Muito legal isso, é uma coisa nova, né? Você consegue, dependendo do exame, fazer uma estimativa da idade biológica. Nossa, o meu tá arrasando, minhas artérias estão arrasando, doutor. Que bom, Fiquei tão feliz, cara.
Vamos falar sobre estresse, insônia, as obrigações. Pode incluir problemas de saúde familiares e assim as pessoas estão cochilando. Dormir pouco faz mal ao coração? Dormir pouco faz mal ao coração, sim. Pra tudo, né? Hoje a gente sabe que o período do sono, na verdade, a gente sabe isso faz tempo. É, Que o período do sono, ele é reparador. necessário para a recuperação celular. E a gente, quando fala de doença cardiovascular, Fernanda, a gente fala de uma doença sistêmica. Não é uma doença particular, privada, exclusiva do coração. Qual que é o problema? Que as artérias, por exemplo, do braço, as artérias da perna, elas demoram a obstruir, porque elas são um pouquinho mais calibrosas. Se Tá, fossem canudos, seriam canudos um pouquinho mais grossos. entendi. Só que as artérias do coração, elas têm 1,5 mm, 2 mm. Tanto que para eu Grande. operar, colocar uma ponte de safena numa pessoa, eu preciso usar lentes de aumento. Entendi. Então, se você olhar um vídeo meu operando, você vai ver que eu estou com uns óculos meio diferentes. Por quê? Para enxergar. Então, no cérebro é a mesma coisa. São artérias fininhas, 1 mm de diâmetro. Ora, se vai juntando plaquinhas de aterosclerose, que é o nome que a gente dá para placas de gordura, vai juntando essas plaquinhas ali. Ora, qual que pode obstruir primeiro? A que tem 1,5 mm de espessura ou a que tem 5 mm? Claro, e por coincidência, essas são nos órgãos mais sensíveis que nós temos, no cérebro e no coração. É por isso que eu produzo tanto conteúdo, Fernanda, falando o seguinte, gente, vocês não precisam esperar isso acontecer. Eu, enquanto cirurgião cardíaco, sei exatamente o que Caminho, né, aconteceu pra com as acontecer. pessoas para chegar nesse ponto. É. Ouça o que eu estou falando, siga por esse caminho e evite que isso aconteça com você ou que aconteça de novo. Porque se já aconteceu, pode acontecer mais uma vez. Quais os suplementos básicos para o coração? Bom, hoje a gente sabe que uma alimentação completa, uma alimentação saudável, Desinflamadora, que desinflame, ela tem o poder gigantesco de gigantesco. evitar que você desenvolva um problema cardíaco agudo, mais rápido. Perfeito. E se a gente for falar de suplementação, a gente precisa lembrar que antes dela tem o que não suplementar, o que não alimentar. Tá. Por exemplo, o açúcar. Se você faz uma suplementação, vamos supor, com cápsulas, com alimentação Saudável. regrada, saudável, frutas, verduras, legumes, alimentos ricos em magnésio, alimentos ricos em proteínas boas. E aí você, além disso, tem uma carga de açúcar alta. Você está jogando fora o poder da suplementação, porque você está inflamando seu corpo. Quando as pessoas começaram a ouvir falar que gordura é ruim, vê com que coisa louca isso. A indústria, ela demonizou a gordura, Isso. tá? Então, por quê? O que é que junta no coração e no cérebro? Placas de gordura. Então, na cabeça das pessoas, o que é que faz mal? Gordura. Gordura. Só que qual que é o ponto? Isso abriu caminho para o açúcar. E ninguém falou do açúcar durante muitos anos. Tanto é que nas próprias diretrizes europeias, americanas, brasileiras, de orientação à prevenção cardiovascular, de tratamento das doenças cardíacas, não existia orientação específica sobre açúcar durante muito tempo. De gordura, sim. Proíbe gordura saturada. Correto. Reduz gordura saturada. Proíbe gordura trans. Correto. Mas isso abriu espaço Pro açúcar. para o açúcar. E as pessoas começaram a ficar obesas, como você mencionou, até mesmo no Vale do Silício, nos Estados Unidos, metade da população já é obesa. No Brasil, mais de 25%. Fora sobrepeso. Como é que a pessoa está engordando, juntando gordura, se as pessoas estão comendo menos gordura? Elas esquecem, e lembre você que está acompanhando aí, que o açúcar, ele se acumula no corpo em forma de gordura. E é daí que vem o problema. Quando você faz essa relação e entende que o açúcar não é aquela coisa docinha só,
mas é o que está contido nas massas, nos alimentos processados, industrializados, pães, biscoitos. Você vai entender por que você está ganhando peso e não sabe por quê. E aí E a você gordura inflama. tem que ser boa, né, doutor? A gordura tem que ser boa. Tem que ser boa. A banha de porco hoje ninguém fala nada, e a banha de porco hoje é saudável, né? E tem que entender que tem que ser com moderação. Por quê? Porque dentro da banha de porco existe um percentual de gordura que ela não é a mais adequada. Perfeito. Aí o que as pessoas fazem? Exageram. É. Esse é o problema de dizer que uma coisa é boa. Isso aqui é bom. Aí o Aí sujeito, vai, bom, só come isso. só come isso. Então, assim, tem que ter o cuidado do equilíbrio. Verdade. Sempre. Equilíbrio na vida é tudo, né? É. Tudo. Aproveitando que o tema ansiedade foi citado anteriormente, queria pedir sua explicação de como funciona. Não, peraí que eu pulei uma. Doutor, contextualizada da melhor maneira, quais são os sintomas de quem está com medo para quem vive ansioso? Bom, existe uma diferença, sim, de quem está com medo para quem está ansioso. E é interessante que eu estudo isso, gosto disso, porque o coração reage a todas essas sensações. Sentimentos, né? Então, exatamente. Então, Medo, você sente uma coisa, uma palpitação no coração. exatamente. É muito louco. E é muito comum no consultório. As pessoas vão em busca do problema cardíaco delas e quando numa conversa você começa a entender que existe um medo ou uma ansiedade ali, subjacente, você começa a ajudar as pessoas também nisso. E no meu livro, no meu guia sobre ansiedade e coração, eu trato disso. Existem 5 formas de você entender. A gente pode depois falar sobre isso. Mas Legal. a sua pergunta sobre diferenciar medo e ansiedade, basicamente, se responde da seguinte forma. Quando você está com medo, você sabe do que é. Então, é uma reunião que vai acontecer, Perfeito. é um chefe que você vai conversar, é uma entrevista de emprego, é um jogo que você vai Verdade, ter, decidir. e você tem decidir, você conhece o adversário, sabe que é forte. Não estou falando se você vai superar isso ou não, mas é a sensação. Perfeito. O medo é do conhecido. A ansiedade Do é uma sensação desconhecido. que você não explica porque você não sabe do que você está com medo. Que interessante. E aquilo vem e começa a te angustiar, aquilo começa a te deixar fora de controle e você entra numa espiral que eu chamo de ciclo da ansiedade. Lá no meu guia tem, eu vou mencionar aqui, tá, para vocês, vai dar para entender. Você começa a ficar ansioso e aí seu coração bate acelerado. Tá. Como seu coração bate acelerado, você fica mais ansioso. Seu coração bate o quê? Mais acelerado. Você sente a palpitação forte, você fica mais ansiosa. Fica mais ansiosa, Um o coração ciclo bate mais vicioso, é. acelerado, mais ansioso, mais acelerado, e isso não sai. Tem gente que vai até uma crise, tem que receber um atendimento. Nossa. Né? E já outras pessoas demoram um pouquinho, mas saem ali da crise. Então, o ideal é você, uma vez que percebeu isso, sair o quanto antes. E para sair, a solução é entender. Perfeito. Quando você entende, meu coração tem que ter o cuidado tal. Eu já sei, eu conheço meu corpo. Eu vou sair daqui, tá tudo bem, calma, respira fundo, algumas técnicas. Respira fundo. E sai. Aproveitando que o tema ansiedade foi citado, queria pedir sua explicação de como funciona o coração das pessoas que vivem com ansiedade e alterações cardiovasculares. Só com remédio, doutor? Não, não. Todas as pessoas que sentem ansiedade, né, que naturalmente vão perceber que o coração está disparando um pouco mais, elas precisam, primeira coisa, é saber seu caso. Como que está teu coração? Você conhece? É necessário você entender, eu tenho alguma doença cardíaca? Se eu não tenho, o raciocínio é um. Perfeito. Se eu tenho que entender o que é que eu preciso fazer para que essa doença não piore. O que é que eu preciso fazer para que eu não tenha um problema maior lá na frente? O que é que eu preciso fazer para evitar que isso se torne algo mais sério? De posse dessa informação, você vai lidar com aquele momento da ansiedade. Porque se não lidar, Fernando, cronicamente, você vai desenvolver uma inflamação persistente e o seu coração vai manter uma frequência cardíaca mais elevada durante um tempo maior na vida. Então, um coração que é programado para bater 80 a 100 mil vezes por dia,
Numa pessoa ansiosa, ele vai bater mais, naturalmente. Se isso não vem de um condicionamento físico, mas sim vem de períodos de ansiedade exacerbada, você mantém níveis de hormônios do estresse altos no seu corpo e você, mais uma vez, envelhece por dentro mais rápido do que envelhece por fora. De forma crônica, a conta vai chegar lá no futuro. Isso. Mas de forma aguda, se a pessoa já tem um problema de saúde, diabetes, pressão alta, obesidade, já tem plaquinhas no coração que não sabia, numa crise como essa, ela pode ter uma descarga de hormônios do estresse tão alta que aperta os vasos sanguíneos. E como a gente sabe que os vasos sanguíneos do coração têm 1,5 mm, 2 milímetros, Top. qualquer apertinho que der já pode ser o suficiente para um infarto, por exemplo. Não é tão raro a síndrome do coração partido, por exemplo, que é um infarto em mulheres sem necessariamente ter placa de entupimento no coração. A gente escuta muito falar dos homens. Quem infarta mais são os homens? Quem infarta mais são os Por quê? homens, porque as mulheres, antes do período do climatério, antes da menopausa, elas têm uma proteção natural, hormonal, divina. Entendi. Que E essa interessante. proteção hormonal, até essa idade, faz com que os vasos sanguíneos do corpo inteiro sejam mais, entre aspas, lubrificados, mais saudáveis por dentro. Os homens não têm essa proteção. Tanto é que, após os 60 anos, o número de infartos em homens e mulheres se iguala, ficam mais próximos. Ah, perfeito. Doutor, infarto silencioso é mais acometido com pessoas idosas e, na maioria das vezes, mulheres. No entanto, existem vários sinais que o corpo está demonstrando e viram rotina. Como podemos alertar essas pessoas? Existem vários sinais que as pessoas deveriam aprender, Escutar. aprender que o corpo envia. E às vezes, Fernando, o corpo está enviando esses sinais faz tempo. Faz meses. Faz anos. E a pessoa nem repara. E Né? a gente não repara, mas porque não aprendeu. Daí é a missão do que eu tô fazendo, do que você está Verdade, fazendo. é. Tipo, se você me chama aqui, como que eu entendo isso? Como uma ampliação, uma amplificação da Exatamente. mensagem. Então, Saúde tem que ser espalhada. a saúde tem que ser espalhada, os conceitos que você traz precisam ser divulgados, né? Você vai ter em mim agora mais um multiplicador, Arrasou, doutor. mais um multiplicador desse modo de enxergar a medicina, o cuidado às pessoas. E disso faz parte a informação de como os indivíduos deveriam enxergar seu corpo. A gente chama de doença silenciosa, mas na verdade existe um barulhinho. Porque Algum sinal ela dá, existem né? os sinais. Então, vamos falar os mais simples para a audiência observar em si mesmo ou nos seus parentes mais queridos. Então, você observa que a sua mãe, ela fazia algumas atividades na casa dela que hoje em dia, Não faz quando ela mais. faz, não, ela faz. Faz. Mas antes de terminar, ela já está diferente. Ela já cansa antes do que cansava. Ela tem uma falta de ar que ela não tinha quando está na metade do serviço ali. Então você que caminha para ir para o trabalho, por exemplo, você andava um número de quadras e hoje quando você anda uma parte menor, você sente uma falta de ar. Então, falta de ar, fazendo um esforço que você já fazia antes e sente uma falta de ar antes do que era habitual, é um Perfeito, sinal. É um sinal. Tontura, palpitações no coração sem sentido, palpitações que você não tem lógica. Você não viu filme de terror, não brigou com ninguém, não acabou de Verdade. fazer um esforço físico e o coração está disparado e junto disso vem uma leve tontura. Valorize. As pessoas muitas vezes subestimam. Qual o primeiro... Eu tô com um probleminha, senti alguma coisa desse tipo que você falou. Qual o exame mais importante que ela deve fazer? Se for o coração acelerado fora de hora, sem sentido, e tiver desmaio, atendimento na unidade de urgência. Primeira coisa. Agora, se for para... aconteceu, parou, não desmaiou, mas sentiu tontura, vai buscar um atendimento médico para fazer exames que identifiquem Ressonância? possíveis arritmias. Então, nesses aí, a gente tem o básico, que é o eletrocardiograma, Perfeito. e aí a gente avança
para os mais avançados, como, por exemplo, um Holter 24 horas, que é um exame que vai gravar todos os batimentos cardíacos de uma pessoa Minha mãe faz ao isso. longo do dia. Pois é. E aí, cada pessoa vai ter que andar, o médico vai ter que guiar por um caminho diferente, porque às vezes o que você tem que saber é o que está causando esse aceleramento. Pode ser um coração querendo entupir, pode ser uma arritmia que apareceu, pode ser um problema genético que se desenvolveu agora. O mais importante é você conhecer os sinais, valorizar, entender quando é a hora de buscar atendimento, seja de urgência ou seja programado. Muito legal. Doutor, se tratando de pressão arterial, a alta e a baixa infartam ou apenas uma delas, o que é certo? Ó, sem dúvida, existe um receio das pessoas em pressão baixa. Eu entendo, inclusive um dos vídeos que tá lá no meu canal deve ter mais de 1 milhão de visualizações, uma quantidade de comentários absurda, eu explicando como é bom ter pressão baixa. Por quê? Porque a pressão baixa, desde que não te cause sintomas, sonolência na hora do trabalho, tonturas ou desmaios, desde que não cause esses problemas, ela é muito boa, porque ela economiza os vasos sanguíneos. Já a pressão alta não, é o contrário. E é importantíssimo que a audiência saiba que a pressão alta, ela não está no coração. A pressão alta não é do coração. Não? A pressão alta é do corpo. E o coração bate contra essa pressão. Perfeito. Ele que participa do sistema cardiovascular, ele participa da formação dos valores da pressão, e é por essa razão que, ao longo dos anos, manter uma pressão alta vai fazer com que o coração bata, fazendo um esforço desnecessário ao longo do tempo. E aí ele pode ficar grosso, ele pode crescer, e ele pode perder força. Por isso que a pressão alta é uma das doenças que mais estão relacionadas a infarto no futuro e a derrame cerebral. É silenciosa. O coração tem ligação direto com todos os vasos sanguíneos e todos os órgãos do corpo. O que para primeiro, o cérebro ou o coração? Normalmente é o cérebro. Cérebro, né? Quando a pessoa desmaia, por exemplo, o cérebro deu uma apagada. Falha. E ele é o que mais sofre primeiro. O coração, para você ter ideia, até numa parada cardíaca, ele pode ser recuperado. Perfeito. Tanto é que tem manobra as pessoas chamam de massagem cardíaca, né? Tecnicamente tem outro nome, mas vocês entenderam. Massagem cardíaca. Aquilo pode recuperar o coração, devolver a pessoa à vida e ter uma nova chance, operando, fazendo um procedimento. Porém, se essa parada cardíaca for maior que 3, 4, 5 minutos, o cérebro não resiste. Então ele para primeiro. Perfeito. Ele queima, como a gente fala. Ele é muito sensível. E a chance de a pessoa sobreviver sem sequela é muito pequena. É por isso que você vê tanta gente aí com sequela de AVC. Não anda, não fala, não se mexe. Então o que eu pergunto? É melhor você pagar para ver? Ou você começar a ter um conhecimento maior com a medicina integrativa? Você fazer... Muita coisa que dá para melhorar com a pessoa que foi infartada hoje, doutor. Até para evitar. É melhor não pagar para ver. Exatamente. E quem já teve um parente que teve, então, aí é que tem que começar a entender cada vez mais. Mudar tudo na vida, né? Tudo, é um sinal de que ele pode continuar vivendo, né? Será que ele não quer mudar a rotina dele para uma coisa mais saudável? Você sabe uma coisa que eu falo muito, se você me permite contar? Lógico. É o seguinte, as pessoas que acompanham a gente, que falam sobre saúde, muitas delas começam a seguir tristes, porque elas têm um diagnóstico. Pressão alta, colesterol alto, obesidade, diabetes, ou já teve um problema cardíaco, e elas vêm um pouco tristes por isso. E o que eu falo? Eu falo, olha, isso aí é bom. Isso é uma vantagem. Por quê? Porque você sabe o que tem e agora está na sua mão fazer tudo possível para evitar que isso piore. Porque acredite, sempre pode piorar. Exatamente. Mas eu já tive um problema cardíaco sério. Teve, passado. Pode piorar. Então, você tem que
usar isso em seu benefício para fazer o máximo possível para que isso não se repita de forma pior. E aí vem essa missão da gente aqui na internet. Verdade. Quais as consequências e os riscos de não fazer o exame de cateterismo cardíaco? Como funciona? Com quantos anos deve ser feito e de quanto em quanto tempo? Bom, o indivíduo que tem uma suspeita de doença de entupimento nas artérias do coração, ele começou a sentir isso por alguma razão. Ou teve dor no peito, ou teve uma falta de ar absurdamente inexplicável, com palidez, e aí foi para atendimento médico. Chegando lá, o médico vai entender se essa suspeita é forte ou fraca. Tá. Com exames iniciais. Se for forte, ele vai indicar um cateterismo, que é um exame que é um pouquinho invasivo e não é indicado para todo mundo. Não é um exame que você chega lá, estou a fim de fazer um cateterismo. Não é. É um exame um pouco mais invasivo, a gente só indica para as pessoas que têm alta probabilidade de estar tendo um entupimento no coração ou aquelas pessoas que chegam no pronto-socorro e lá o médico já identifica de imediato que aquilo realmente é um infarto. E o cateterismo feito rapidamente, dentro dos primeiros 90 minutos, ele pode de fato até salvar a vida daquela pessoa. Você mora porque desobstrui, né? Perfeito. Você mora em... Angioplastia. Hoje eu moro em Alagoas. Não, Alagoas, mas no Em interior. Arapiraca. Arapiraca. Lá funciona bem o SUS? Bom, a gente tem uma história muito interessante no estado, né? Durante 35 anos só existia cirurgia do coração na capital. E quando eu saí de São Paulo, eu sou de Alagoas, né? Fui para São Paulo fazer a minha formação em cirurgia cardiovascular. E quando voltei para o meu estado, eu decidi fazer um serviço novo, disruptivo. Criar cirurgia cardíaca e tratamentos complexos fora da capital. E hoje, já há 10 anos, a gente está completando 10 anos agora, a gente tem atendimento de cardiologia complexa pelo SUS no interior do estado. Que máximo, né? Vamos E aplaudir, né? é uma coisa que me orgulha muito, né? Muito. Ter conseguido, junto, claro, com uma equipe que abraçou a causa, pessoas que entenderam a importância desse movimento, e hoje a gente tem atendimento do SUS para as pessoas fora da capital. Que bom. Nas suas redes sociais você aborda o time sobre a fruta que pode prevenir vários tipos de câncer. Poderia nos contar mais sobre ela e quais são os seus principais benefícios? Quando a gente fala de câncer, doença cardiovascular, isso chama muita atenção, sempre. E não é à toa, né? São as doenças que mais matam no mundo. Câncer está aumentando aí. A quantidade de pessoas cada vez mais jovens, desenvolvendo. E o pior, a gente desconfia das causas. As principais, hábitos de vida e alimentares. Tudo que a gente puder fazer para que as pessoas reduzam a chance de desenvolver câncer, doença cardiovascular, a gente vai fazer. Quando eu estudei sobre alimentos que reduzem a chance de problemas cardíacos, reduzem a chance de problemas de câncer, eu falei, eu preciso dizer isso às pessoas. Isso. Eu preciso falar. Por mais que, bom, cirurgião cardíaco falando disso, Lógico. como assim? É o contrário, eu uso a minha autoridade, eu sei o que acontece com as pessoas, vou fazer o possível para que não aconteça com elas. Perfeito. E quando eu descobri que a graviola, o extrato da graviola, a raiz da graviola, Não sabia, doutor. o caule Tudo, e as folhas, em preparos diferentes, ela tem propriedades anticancerígenas, na verdade. Vários testes de laboratórios, quem for pesquisar, o nome da graviola científico é Annona muricata. Então, quando você for pesquisar sobre ela nos artigos científicos, você vai ver que existem dezenas de artigos científicos mostrando um efeito, vivendo e aprendendo, gente. mostrando um efeito laboratorial muito promissor. E hoje a gente sabe que, por que diversos tipos de câncer, né? Câncer de mama, câncer de intestino, por quê? Ela tem a substância da graviola, ela age numa parte do mecanismo de proliferação celular que é comum a vários tipos de câncer. Então, se ela consegue agir ali e evitar a multiplicação de células cancerígenas, isso se confirmando nos estudos em humanos, a gente tem que estar vendo, tem que estar acompanhando isso acontecer. A gente não pode esquecer dessas possibilidades. Acompanha, fica atento. Existem já
suplementos que tem o extrato da A graviola. graviola é sim. uma fruta que nasce que época do ano? A graviola, eu não vou saber exatamente Mas é disso, mas eu bastante. tenho a impressão que é uma fruta. E aí, se alguém da audiência souber melhor, coloca aí nos comentários. Se alguém tiver esse conhecimento, fale. Mas eu tenho a impressão que é uma fruta que tem o ano inteiro. Eu acho também que tem que ser. Eu vejo. Eu nunca comi graviola, você acredita, doutor? Pois agora você já vai aumentar Vou o aumentar, consumo, adorei. principalmente a própria fruta, né? Você compra a fruta e faz ali o suco. E tem também a opção de você fazer chá, né? Da raiz, Perfeito. das folhas e tudo mais. Muito bom, doutor. Adorei tudo. Ó, para a gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que sentem os corações baterem mais acelerados, mas que ainda não aprenderam a se cuidar corretamente. Que nossos corações possam bater acelerados, sim, mas de felicidade e não de doenças. Essa é a ideia. A ideia é que o nosso coração bata sempre de felicidade, não de doença. Mas a gente sabe que a vida real não é assim. A Verdade. gente vai enfrentar obstáculos, todo dia a gente tem desafios. Seja porque a gente nos colocou esses desafios, seja porque alguém colocou na frente da gente. Então o nosso coração ele vai precisar bater um pouquinho acelerado. O que você precisa fazer é entender o que está acontecendo com você, é conhecer o seu corpo e não pagar para ver uma doença cardíaca acontecer. Você precisa fazer o máximo possível dentro dos seus conhecimentos para que uma doença, seja ela crônica, silenciosa, ou seja ela aguda, ela não chegue rápido. Então, se você tem ferramentas, ora, eu conheço a história da minha família, eu sei o que tem lá. Perfeito. Eu sei que eu tenho uma doença X. Você tem que valorizar o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, busque ele e faça o máximo possível com a sua alimentação, com seus hábitos, com a sua mentalidade, para que essa doença não chegue, ou se for chegar, chegue o mais longe possível na sua vida. Isso não é só para você, isso é para quem está junto de você, é para seu pai, para sua mãe, para seus filhos. E aí, com informação de qualidade, na linguagem que você entende, você vai pegar essa informação e vai ensinar para outras pessoas. Aí você vira um agente multiplicador de Perfeito. coisa boa. Não, se eu te contar que eu comecei a estudar saúde integrativa por causa que minha mãe tem uma prótese no joelho, eu falei, não quero ter prótese no joelho. Ela já está assim, já tem problema no coração, tem problema de pressão, aquela pessoa que não acredita na medicina integrativa. Eu falei, eu não quero isso para mim, não. Você entendeu? Eu entrei no Lai Ribeiro, ele falou, você não tem que ser o que a sua mãe foi. Cara, aquilo ali caiu para mim como uma bomba. Pá! E você entendeu a importância disso? Então, se cada um que está acompanhando a gente aqui compreender que você pode fazer a mesma coisa, Isso, ter o mesmo raciocínio, usa o conhecimento da sua família que você tem como um benefício para você isso. e faça diferente. Exatamente, doutor. Obrigada, adorei. Valeu, Fernanda. Obrigado Obrigada. você. É uma satisfação, uma honra estar aqui, Que né? bom. E espalhar minha mensagem. É o que eu trago no Café com Cardio, para que as pessoas adoeçam menos, vivam mais, com mais Isso qualidade de mesmo. vida. Tá só começando. Não Tamo é nem o juntos. princípio do que há de vir. E a gente vai levar essa mensagem para muita gente. Isso aí. É isso, gente. Chegamos a mais um podcast. Se você gostou, deixe seu like. Pode mandar uma mensagem para o doutor ou para mim que a gente responde. E até a próxima.